Se eu te tirasse todas as tuas técnicas de venda, te deixasse sem script, sem funil, sem Instagram, você teria uma cabeça capaz de fazer 1 milhão no ano? Se a resposta for não sei, esse vídeo é para você. Aqui eu não vou falar de copy, de funil, de coisa técnica. Eu vou falar de mentalidade raiz para você conseguir ter a mente que vai fazer esse resultado repetidas vezes. E antes que você ache que eu estou inventando isso do nada, primeiro de tudo que a nossa empresa já acumulou mais de 24 milhões de resultados entre os nossos clientes. Isso sem contar a nossa operação que fez 2 milhões em 2025. Então não só eu tenho, como convivo com os meus clientes, como convivo em ecossistemas que fazem isso, como estou em meios internacionais que fazem isso. E cada nível de empreendedor de 10 mil mês, empreendedor de 20 mil mês, de 30 mil mês, 50 mil mês, 70, 100, por aí, eles têm cabeças diferentes. Então muitas vezes o empreendedor, ele é um empreendedor que está faturando 30 porque ele só tem cabeça de 30. Às vezes ele está num momento difícil, mas ele tem cabeça de 100, ele está crescendo para chegar lá. Então você nunca vai crescer acima da sua cabeça. Você sempre vai ter o limite até onde você acredita que você consegue chegar. Eu não estou falando só de lei da atração e você consegue, mas realmente a prática para que você entenda a crença que faz você chegar lá. Então o que vai separar esses caras não é o nicho. Tem muito nicho ruim que já fez esse milhão. Não é o carisma e não é tráfego. Porque eu tenho muitos mentorados que têm as mesmas condições e que não fazem o mesmo resultado que, por exemplo, eu faço, que, por exemplo, outros mentorados fazem. A grande diferença entre essas pessoas que faturam 1 milhão no ano e as que não faturam é a forma como elas tomam decisões e como elas interpretam a realidade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 características de uma mente que faz 1 milhão por ano. Então se liga só o que a gente vai ter nesse vídeo. Como esses mentores enxergam dinheiro, como eles enxergam o cliente, como eles enxergam tempo, como eles enxergam o erro, como eles enxergam foco, como eles enxergam equipe e como eles enxergam o próprio negócio e mentoria. Mas é para você comparar com frieza com a situação que você está inserido atualmente. O mentor comum, ele sempre vai pensar em quanto ele vai faturar aquele mês. Se ele vende bem, ele relaxa, ele acalma, ele tira férias. Se ele não vende bem, ele fica completamente em desespero. Um mentor de 1 milhão no ano, ele vai pensar em ativos. O programa de mentoria em grupo é um ativo de geração de caixa. Conteúdo é um ativo de aquisição. Scripts, playbooks, processos são ativos de execução. Cases e histórias são ativos de prova. Então, ao invés de ele pensar só no curto prazo, quanto é que ele vai faturar nesse mês, ele vai pensar em como ele cria ativos que permitam que esse faturamento continue aumentando a médio e longo prazo. É por isso que essas pessoas elas aceitam passar meses pensando em um onboarding, pensando na plataforma, pensando em uma oferta, masterizando um funil, porque elas entendem que o longo prazo faz toda a diferença. Enquanto o mentor comum, aquele mentor fraco, ele sempre vai achar que o problema é o público, o mercado, onde ele está inserido. O princípio número 2 é que esse mentor ele vai pensar muito mais no bolso do cliente do que no bolso dele mesmo. E é isso que faz ele ganhar muito mais. Um mentor mediano, ele pensa: será que eu posso cobrar X? Ou quanto o mercado está disposto a pagar por Y? O mentor de alta patente, ele vai pensar assim: se eu te cobrar X, quanto que eu consigo te gerar de retorno em 12 a 24 meses? Lembra que a gente falou de ativos? Qual a diferença que faz essa pessoa comprar de mim e ter um ativo que vai continuar crescendo ano após ano para o processo dela? Então, vamos pensar em precificação de forma prática. Se a pessoa entra para a mitologia e a gente ajuda ela a adicionar 1 milhão, uma coisa que ela nunca fez isso chegar, não seria normal cobrar 50, 60, 70 mil reais dela. Porque depois que você faz 1 milhão a vez, você já sabe o caminho para chegar lá. Basta replicar e acelerar o processo. Então a mentalidade aqui é: se você for obcecado em ajudar o cliente a ter mais resultado, nunca vai faltar espaço para você, que muita gente pensa no próprio bolso e não no cliente. Então, o mentor de 1 milhão no ano, ele não tem vergonha de cobrar e, acima de tudo, ele cobra com vontade porque sabe o resultado que gera. Terceiro princípio é que ele é obcecado em velocidade de implementação e não em consumo de informação. Então, enquanto o mentor comum, ele vai ter uma plataforma cheia, vários playbooks bonitos, enrolando, um monte de embromagem para o aluno começar a ter resultado. O mentor de alta patente, ele vai olhar e fazer assim: eu vou botar ele para fazer isso, para ele ter resultado, para depois pedir para ele ver a aula. Então esse mentor de 1 milhão no ano, ele ouve uma coisa, ele vai num evento, ele vê um podcast, no outro dia isso já está na mão do time dele. Ou no mesmo dia está na mão do time dele para já estar executando, para estar acelerando o processo. Se ele faz uma coisa que é muito boa para a operação dele, na outra semana, no máximo na mesma semana, os mentorados já estão executando e já estão tendo resultado. Tanto é que, agora recentemente, eu tenho aplicado muito cloud
dentro das nossas operações de mentoria. E todos os mentorados estão seguindo no fluxo junto, porque eles viram o poder que isso tem. Então não esperei 1 mês, 2 meses, 3 meses para falar o resultado. E falei imediatamente e eles já conseguiram acelerar demais o fluxo deles. Esse mentor de 1 milhão no ano sabe que crescimento é velocidade de implementar as coisas certas. Então ao invés de você ficar pensando em fazer um monte de coisa nova, o mentor de 1 milhão, ele vai pensar em ter eficiência, em fazer melhor aquilo que ele já está fazendo, em gerar mais valor. Ele vai deixar o processo dele mais sólido, enquanto o outro mentor, o mentor comum, ele está pulando de galho em galho. E sempre quando ele vai implementar alguma coisa nova, ele nunca se acha preparado e quer dar o próximo passo de forma perdida, de forma errônea, ele nunca consegue chegar onde ele deseja. Então, para resumir esse tópico, o mentor de 1 milhão no ano, ele tem aversão a ficar parado. Aprendeu, aplicou. Quarto princípio, ele trata o processo como um laboratório e não como um ataque ao seu ego. Então, o mentor que nunca escala, ele lança algo que dá errado, ele faz: ai, o mercado não gosta de mim, ai, eu não sou bom o suficiente, ai, eu preciso estudar mais. E às vezes só é ruim mesmo o negócio, entendeu? É só não estar treinado o suficiente. Enquanto esse mentor de 1 milhão no ano, ele vai ver um erro e falar: tem espaço para melhoria, tem espaço para refinamento. Essa métrica me mostra onde eu posso melhorar para com essa melhoria crescer mais rapidamente. Então ele vai pensar como um cientista, ou seja, o que os dados vão mostrar. Essa é a pergunta-chave, essa é a palavra-chave para ele conseguir tracionar e acelerar. E aí quando ele encara os dados, ele vai perguntar: faltou lead ou faltou fechamento? O gargalo foi oferta, conversão ou tráfego? E aí ele vai atacar exatamente essa coisa que ele descobriu como um problema. Quinto princípio é que ele valoriza tanto entregar comunidade de experiência quanto ele pensa em vender. Então tem muito mentor no mercado que ele é o famoso garanhão, promete mundos e fundos na hora do date, na hora da venda, e quando vai no pós-venda é fraco, é pau mole. Por quê? O mercado ensina dessa forma, o mercado ele prega dessa forma. Vai lá, vende e ninguém fala de pós-venda, ninguém fala de experiência, ninguém fala de LTV. Então o mentor de 1 milhão no ano, ele não está pensando no agora, ele está pensando no futuro. Em como é que eu mantenho essa pessoa vários e vários anos junto comigo. Tanto é que tem mentorados que estão há 3 anos, tanto é que tem mentorados que estão há 4 anos junto conosco, justamente por causa desse fator. O mentor de 1 milhão no ano, ele vai pensar, por exemplo, em onboarding, como é que ele recebe os clientes, na trilha que o cliente precisa fazer para ter resultado, na comunidade, como é que a pessoa vai estar inserida em um ambiente que faça sentido, em um ambiente que a faça acelerar, e na renovação, no avanço dos clientes, como é que eles continuam ano após ano com você. Um mentor de 1 milhão no ano, ele vai entender que o melhor marketing é o que as pessoas fazem por você, e que o boca a boca é a forma mais fácil de fechar novos contratos. Então, cada micro resultado que seus clientes têm com você é um tijolo na sua reputação que faz com que você cresça mais rápido. Sexto ponto, que essa pessoa pense em função e não em pessoas. Ele vai ter um time enxuto que opera muito bem com uma cultura forte. Então o mentor comum, quando ele começa a ganhar bem, ele já quer delargar. Ele vai ver aquelas coisas que não fazem sentido para ele, o que ele odeia fazer, e sai jogando na mão de um monte de gente que não entendeu o processo. Enquanto o mentor de 1 milhão no ano, ele vai falar: poxa, eu vejo que isso é um ponto crítico, que se eu tiver um CPF que me ajude a cuidar, vai fazer todo sentido. E aí ele pensa, por exemplo, no crescimento, funções de crescimento, SDR, Closer, Setter, Social Media, gestão de tráfego, mas ele não vai entender, ele não vai fazer vários de uma vez, ele entende que ele tem que masterizar uma coisa de cada vez. E aí o segundo ponto é alguém para cuidar da entrega. Um CS, alguém para montar as trilhas, para passar um bom suporte, e depois alguém para ajudá-la a entregar a sua mentoria. A cabeça dela não está pensando em quanto ela vai gastar, mas sim o quanto ela vai economizar de tempo e de paz só por ter essa pessoa estratégica na operação. Então o mentor de 1 milhão no ano, ele não quer time grande, ele quer o time certo. E o sétimo ponto é que ele pensa nisso como um jogo infinito e não um sprint de 3 meses. Então enquanto o mentor mediano ele vai pensar: quero bater 100 mil no mês, tá bom? Quero bater 1 milhão e depois eu vejo como é que vai ser. O mentor de 1 milhão recorrente, ele vai pensar e dizer assim: eu quero criar um negócio, um sistema que faça o negócio funcionar com 1 milhão mês, 1 milhão ano, de uma forma tranquila. Ou mesmo criar os ativos que façam com que chegue lá. Ele entende que sucesso é uma consequência, não a causa. Então o mentor de 1 milhão no ano, ele não vai mentir na promessa, porque ele sabe que no futuro a pessoa volta com a seriedade do trabalho. Ele não vai fazer gambiarra na entrega, porque ele entende que o churn vai prejudicar a reputação que ele constrói a longo prazo. Ele não vai destruir margem saindo dando desconto só para favorecer aquela pessoa. Ele pensa direito no caixa e olha para sua empresa como um negócio de fato. Então ele vai pensar em como esse jogo de mentoria continua jogável, como melhorar a cada dia para ajudar outras pessoas a participarem disso e como acelerar os resultados próprios e dos seus clientes. Warren Buffett, ele fala que na carreira dele, ele tem apenas 10 grandes decisões para fazer. Então imagina que se você quisesse escalar sua empresa, você tem apenas 10 grandes decisões. Vou rodar um funil, isso é uma decisão.
Vou contratar, vou ter um novo sócio. Isso é uma decisão. Então, se você tivesse que arriscar sua vida nas decisões que você toma, será que ainda assim você teria tanta vontade de sair fazendo um monte de coisa? Às vezes, uma coisa bem feita, ao invés de várias coisas, cresce com muito mais lentidão, mas cresce com muito mais certeza. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter um processo de growth, mas que quando ela cresce bem, ela cresce bonito, com o dinheiro no caixa. E antes de ir para a finalização, se esse vídeo sobre a mente high ticket fez sentido para você, eu recomendo demais que você se inscreva aqui no nosso canal, porque é exatamente o tema de mentorias que a gente traz todos os dias com a realidade de quem vive isso e é um dos únicos 3 brasileiros do mundo a ser mentorado pelo Alex Hormozi. E eu falo muito desse tema porque eu vivo isso na prática, não é porque eu li, não é porque eu acho, mas sim porque fiz muita call de venda, fiz muito anúncio, fiz muito conteúdo, fiz muita entrega. Então é a prática de quem vive, não de quem acha. Então se inscreve no canal se você quer continuar vendo vídeos como esse. E agora a gente vai para o resumo de tudo aquilo que a gente abordou hoje. Você viu as 7 formas de pensar. Primeira forma, ativo melhor do que renda mensal. Segunda forma, dinheiro do cliente é melhor que dinheiro próprio. Terceira forma, implementação rápida é melhor que consumo infinito. Quarta forma, erro como laboratório, não como ataque ao ego. Quinta forma, experiência e comunidade é melhor do que só venda. Sexta forma, função certa é melhor do que uma pessoa aleatória. Sétima forma, o jogo infinito é melhor do que um projeto de 12 meses. E não adianta você concordar com tudo isso se você volta à mente do passado. Óbvio que você não vai mudar 7 drives internos do dia para a noite. Então pega 2 desses que mais te incomodaram e pergunta como você coloca em prática para vencer a sua crença antiga que não te permitia crescer. Por exemplo, se você escolher implementação rápida, abre seu backlog de atividades, o seu armazém de afazeres e se pergunta: o que é que eu já tenho adiado já faz um mês, já faz 2 meses, já faz 3 meses? O que é que eu penso e eu não executo? O que é que eu passo para as pessoas e eu não faço? Isso tudo é implementação rápida. Se você escolheu pensar por ativos e não só por passivos, você tem que olhar para quantas coisas que eu faço hoje que geram resultados a longo prazo e não só agora, resultados rápidos e efêmeros. Então, a mente do mentor de 1 milhão no ano não é algo misto. É uma coleção de crenças, perguntas estratégicas e decisões repetidas. E para a gente finalizar esse vídeo, será um prazer entender qual dessas 7 mentalidades mais pulsou na sua cabeça do que você pode mudar para atingir 1 milhão no ano. E mais uma vez, se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui em inscrever-se e a gente se encontra nos próximos. Beijo, beijo, abraço, abraço.